tabernáculo de Moisés foi a habitação de Deus, do Altíssimo, durante 40 anos no deserto. Todas as pessoas que se aproximavam desse recinto sabiam que esse lugar era um lugar especial, um lugar separado, santificado a Deus. As pessoas não poderiam simplesmente aparecer aqui e falar: eu quero entrar. Todas as pessoas que quisessem ter um compromisso com Deus teriam que provar esse compromisso através de um sacrifício. Esse elemento era chamado altar do sacrifício, ou podemos dizer altar da decisão, porque era nesse lugar onde a pessoa tomaria a decisão de deixar o pecado dela e o que a afastava de Deus. Por isso ela precisava de um animal perfeito, puro, para que esse animal viesse substituí-la. Ela teria que ser morta, mas na verdade quem iria morrer era o animal. Então, ao apresentar o animal perfeito, os pecados do pecador seriam transferidos para o animal e após o sacrifício feito e o sangue do animal utilizado no altar, essa pessoa então estaria livre do pecado. Após o sacrifício no altar, a pessoa poderia ir livre do pecado dela. E o sacerdote representaria a pessoa a partir desse ponto para frente. Ela não poderia entrar no local sagrado. Mas antes de entrar, o sacerdote ou o sumo sacerdote teria que lavar as mãos e os pés na bacia de bronze ou na pia de bronze. Por quê? Porque era um local sagrado. Era um local que prestavam reverência a Deus. E eles não poderiam entrar lá de qualquer jeito. Hoje, nós não lavamos as mãos e os pés para entrar num santo lugar, mas sim a nossa mente e o nosso coração. E a água que nos purifica é a palavra de Deus. Então você vê a necessidade de diariamente fazermos essa purificação. O serviço sagrado no santuário acontecia todos os dias. A primeira coisa que acontecia, os sacerdotes vinham para a mesa dos pães e ele examinava cada pão que estava sobre a mesa. Existiam 12 pães. Obviamente, as pessoas não tinham acesso a esse lugar. No entanto, cada pão representava uma tribo. Por isso, 12 pães, que iguala às 12 tribos. Todos os dias os sacerdotes examinavam os pães para ver se estava criando algum mofo ou não. E a cada 7 dias ele se alimentava desse pão. Então, da mesma forma que ele cuidava do pão que representava o povo, a tribo, esse povo dava de alimento para o sacerdote. Hoje não é diferente. Os homens de Deus cuidam do povo, oram pelo povo, jejuam pelo povo. Sempre estão prestando atenção para que o povo não venha padecer ou, em outras palavras, mofar, assim como acontecia no passado com os pães. Então, da mesma forma que o homem de Deus hoje cuida do povo, o povo também supre as necessidades do homem de Deus e da obra de Deus através dos seus dízimos e das suas ofertas. Então, havia ali uma troca. O homem cuidava do povo e o povo cuidava da obra de Deus. Logo após examinarem os pães, o sacerdote vinha até o altar do incenso. Era nesse local que ele se comunicava com Deus. Todos os dias, pela manhã e pelo entardecer, ele teria que fazer o sacrifício no altar, ele teria que examinar os pães e, eventualmente, ele teria que se comunicar com Deus. Então, o carvão do altar do sacrifício que ele apresentou lá fora, seria a prova de que ele entrou aqui sem o pecado dele, entrou aqui com sinceridade. E quando ele se dirigisse a Deus através da oração, ele iria se dirigir com uma sinceridade de coração. E após apresentar o incenso, o sacerdote viria até a menorá ou o candelabro para acender as 7 copas, que era a única forma de iluminação no tabernáculo. Mas ele precisava de fogo. De onde ele pegaria esse fogo? Esse fogo teria que ser pego do altar do incenso. Então veja que todos os elementos no tabernáculo dependem do fogo. Mas esse fogo ele tinha que partir de um lugar. E esse lugar era exatamente o altar do sacrifício, o local da decisão onde a pessoa deixaria os pecados dela
para que então, através do sacrifício, ela pudesse apresentar as suas orações sinceras a Deus e, após apresentar as suas orações no altar do incenso, a fé da pessoa poderia então ser acesa. Agora nós vamos entrar no Santíssimo Lugar, onde a presença de Deus habitava através da Arca da Aliança. Vamos lá. A Arca da Aliança era o símbolo do pacto de Deus com o povo de Israel. Era um pacto de obediência, pacto de entrega total. E o nome Arca da Aliança já nos remete a uma aliança. É o que temos quando nos casamos. E é exatamente isso o que Deus sempre quis fazer com o povo. Firmar um pacto, uma aliança com esse povo. Só que Deus é santo e Ele precisava que esse povo viesse a largar as suas idolatrias, os seus erros, os seus pecados, para que então eles fossem purificados, eles viessem a ter uma comunhão sincera com Deus, a fé desse povo pudesse ser acesa e então finalmente esse casamento, esse pacto aconteceria. E assim como esse local, o Santo dos Santos, representa a aliança que Deus fez com o povo no deserto, através da Arca da Aliança, nós vamos deixar aqui as fotografias de todos os fiéis, de todos aqueles que decidiram firmar um pacto com Deus Altíssimo, um pacto de fidelidade, um pacto de obediência através deste casamento por toda a vida. Vai ser aqui neste local.